O caos é só lá fora. Sabe, muitas vezes nós vivemos num ambiente do qual tem muitas perseguições, fofocas, mentira, calúnia, tantas coisas vêm nos assolando que acaba nos abafando e nós perdemos o foco do que Deus tem entregado dentro, em nós, dentro de nós, debaixo de um propósito, de uma visão, de um alinhamento. A verdade é que sim, o mundo jaz no maligno. Existe caos lá fora, mas quando nós estamos debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não existe lugar mais seguro para estarmos. Fala família, bem-vindo mais uma vez a esse episódio aqui no meu canal Mike Aquino. Aqui você vai ver e viver junto comigo o dia a dia de um pastor na prática. Já compartilha com todo mundo, deixa aqui o seu like, comenta, vamos juntos levar essa mensagem onde os meus pés não podem chegar. Para mim é muito importante ter você comigo e juntos nós podemos alcançar pessoas ao redor do mundo inteiro. Estamos aqui no YouTube, no Spotify, seja qual for a plataforma que você está me acompanhando nesse episódio. Eu já oro para que Deus venha te tocar e venha trazer sobre você uma mentalidade do reino a partir desta plataforma que Deus tem confiado. Bem, esse episódio de hoje é muito especial para mim. Eu estou bem aqui no meio da conferência global de pastores e líderes de toda a Lagoinha Global e nós estamos no intervalo do último dia. Foram 3 dias de conferência, ainda tem mais coisas para acontecer, tem mais 2 sessões, mas eu quero compartilhar com você 3 coisas que eu aprendi nessa conferência. Como eu disse, temos as 2 sessões, então pode ser que esse vídeo tenha uma segunda parte, mas eu já preciso expressar para você aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse tempo. Só para te lembrar, mais uma vez, compartilha rapidinho aqui com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que possa chegar ao coração dessas pessoas aqui. Primeira coisa que eu preciso compartilhar com você e que eu tenho aprendido aqui nesses dias de conferência em Alphaville, São Paulo, Lagoinhas da Global, do mundo inteiro reunidos com um único propósito, um único alinhamento, e eu anotei aqui 3 coisas que eu preciso ler com você. A primeira coisa que eu aprendi aqui nessa conferência é que o caos é só lá fora. Vamos lá, será que você pode repetir isso aí comigo? O caos é só lá fora. Sabe, muitas vezes nós vivemos num ambiente do qual tem muitas perseguições, fofocas, mentira, calúnia, tantas coisas vêm nos assolando que acaba nos abafando e nós perdemos o foco do que Deus tem entregado dentro, em nós, dentro de nós, debaixo de um propósito, de uma visão, de um alinhamento. A verdade é que sim, o mundo jaz no maligno. Existe caos lá fora, mas quando nós estamos debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não existe lugar mais seguro para estarmos. A verdade é que, falando aqui do âmbito da nossa instituição, Lagoinha, nós vivemos um período de muita calúnia, muita mentira, muita perseguição, muita difamação, mas a verdade é que enquanto estavam falando lá fora, enquanto tinha um caos lá fora, nós estávamos crescendo aqui dentro. Isso acontece na sua vida pessoal, isso acontece no seu secreto com Deus, talvez no seu ministério, naquilo que você exerce. Muita calúnia tem se levantado, muita perseguição tem se levantado, muitas aflições, a tempestade vindo. Mas eu quero te dizer uma coisa, o caos é algo externo. Porque quando nós estamos guardados pela vontade do nosso Deus, quando nós estamos selados pelo seu sangue, quando nós estamos revestidos de toda a armadura, estamos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida, querido, pode vir o que for, pode vir enchente, pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir o que for, é sempre externo, porque internamente estamos mais fortes do que nunca. Lá em Salmos 23, versículo 4, diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso que eu quero dizer para você. A primeira coisa que eu aprendi aqui nesses 3 dias é que o caos é externo, porque internamente estamos sendo fortalecidos, estamos sendo nutridos e alimentados pela vontade de Deus para a nossa vida. Eu volto a repetir. Não olhe para as coisas externas, não olhe para o exterior, não olhe para as perseguições, para a calúnia, não olhe para a difamação, não olhe para a mentira. Viva de forma irrepreensível a vontade de Deus para você, porque o caos sempre vai ser lá fora, nunca vai ser aqui dentro. Enquanto o mundo está acabando lá fora, você está sendo
alimentado, nutrido e vivendo a vontade de Deus. E aí então nós chegamos na segunda coisa que eu aprendi aqui nessa conferência global de pastores, e a segunda coisa que eu aprendi é que o propósito cresce em meio ao caos. Enquanto o caos está acontecendo lá fora, o propósito continua avançando. Sabe, eu quero que você venha a olhar para Cristo e que você possa ser impulsionado com um foco tão grande na vontade de Deus para a sua vida, que enquanto o caos acontece lá fora, enquanto as pessoas estão te julgando, te caluniando, levantando mentiras, difamações, fofocas contra você, você é tão alinhado, tão focado com a vontade de Deus, que enquanto eles perdem tempo falando de você, você continua crescendo. Você continua avançando, você continua expandindo, você continua cumprindo aquilo que Deus tem e te entregou. Você continua andando em passos largos em direção ao alvo que é Cristo Jesus. E sabe, enquanto o caos acontece lá fora, o propósito cresce. E quando nós crescemos em propósito, nós entendemos que nosso Deus é infinitamente maior do que todas as coisas. Sabe, a verdade é que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós temos que para conhecer. E o caminhar com o Senhor é algo dinâmico, o conhecimento de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz, de como Ele nos chamou. Isso é algo dinâmico, é crescente, não tem fim. O quanto mais você conhece a Deus, mais você tem para conhecer. E isso é maravilhoso no Evangelho. Isso é lindo no Evangelho. Então o propósito cresce em meio ao caos. Como diz em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, eu quero ler para você, para que nós possamos firmar na palavra de Deus esse segundo ponto. Tiago, capítulo 1, 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Querido, o propósito cresce em meio ao caos. É por isso que, mesmo diante de toda calúnia, mesmo diante de toda difamação, mesmo diante de tantas mentiras, nós continuamos crescendo, avançando e um sorriso, a paz que excede todo entendimento vem sobre nós. Porque entendemos, 1, o caos acontece lá fora. 2, o propósito cresce em meio ao caos. E o terceiro ponto, a terceira coisa que eu aprendi nesses 2 dias e meio de conferência global aqui em Alphaville, eu aprendi que ainda tem tanta coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer. Sabe, nós estamos aqui numa igreja que tem 69 anos de história, estamos nos preparando aí para o próximo ano, comemorar nosso 70º aniversário, uma igreja firmada na palavra de Deus, cristocêntrica, bíblica, que passou por tantas coisas, que venceu tantos desafios para a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que está em todos os continentes do planeta e nós continuamos avançando. E sabe, nós alcançamos lugares tão altos na presença do Senhor, nós alcançamos geografias do qual nunca imaginávamos, saindo de Belo Horizonte 69 anos atrás e alcançando países, nações, continentes. E ainda tem tanta coisa para fazer. Ainda fizemos tão pouco. E sabe, a terceira coisa que eu quero que você compreenda junto comigo aqui é que por mais que você já tenha feito muitas coisas na presença do Senhor, por mais que você tenha alcançado tantos lugares, tantas famílias, tantas pessoas, por mais que você ache que você já tenha trilhado um longo caminho, eu quero te dizer, ainda tem tanta coisa para fazer. Ainda existem famílias que estão esperando você levar a boa nova de Cristo. Ainda tem geografia do qual Deus preparou para a sua vida e que você seja um agente de transformação. Ainda tem esferas da sociedade de onde você está plantado que sejam impactadas e transformadas pela cultura do reino de Deus. Ainda tem tanta coisa para fazer. O caos acontece lá fora. O propósito cresce em meio ao caos e ainda tem tanta coisa para fazer. A palavra de Deus, ela vem sobre nós lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e receberão poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu quero concluir esse vídeo dizendo, tem tanta coisa para fazer.
Por isso, meu irmão, levante a sua cabeça, minha irmã, alegre-se na presença do Senhor. Mal começamos. Não se importa com o que as pessoas estão falando, não se importa com a perseguição, porque o caos é só lá fora. Enquanto eles estão falando, nós estamos crescendo, nós estamos firmados em Cristo. Porque a perseguição produz perseverança. Seja firme, confiante na presença do Senhor, porque temos muita coisa para fazer. E só começamos. Que Deus te abençoe. Espero que você seja edificado por esse vídeo, por essa mensagem. Compartilha, envia para todo mundo. Me segue nas minhas redes sociais, me segue no meu Instagram, me segue no YouTube, no Spotify. Me ajuda a compartilhar essa mensagem para todas as pessoas, para todos os lados, para todo mundo que você conhece, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar nos nossos corações. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero de verdade que esse conteúdo tenha edificado seu coração. E se você quer receber mais dessa mensagem, da porção do que Deus tem derramado sobre a nossa vida, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, curte, envia para todo mundo e não se esqueça de ativar o sininho também.